Algumas pessoas não eram nem nascidas ou nem devem mais se lembrar dessa época. Só que antes do streaming, da alta definição e da possibilidade de assistir o que quiser, na hora que quiser, em um telefone portátil, só se assistia na televisão o que era exibido naquele horário específico. Isso se a TV de tubo pegasse a transmissão. Às vezes tinha que rolar até aquela clássica esponja de aço na ponta da antena. Mas Bombril não mudou. Bombril continua com suas 1001 utilidades. Muito obrigado. Mas por que estamos falando disso em um programa sobre as eleições presidenciais no Brasil? Talvez pelo seguinte motivo. Não importa em que patamar estejamos na evolução tecnológica, ainda é o ser humano que tem o poder de mudar tudo no jogo. Nesse caso específico que trataremos aqui, uma comédia de erros deflagrada por uma frase errada gravada por um espectador anônimo. Isso tudo retransmitido para todo o país por meio de uma antena parabólica. Não tinha nenhum tipo de regra para segurar aquela informação. E as pessoas que tinham a parabólica nos sítios, na fazenda e tal, e mesmo na cidade, poucos, mas tinham, captavam sem qualquer problema aquelas imagens, aquela informação, né? E foi aí que as pessoas pegaram essa conversa. Então o cara viu e botou o VHS dele para gravar. Então foi isso que aconteceu. Às vésperas da eleição de 1994, de uma maneira bem inusitada, a antena foi um dos principais personagens de um escândalo. Boa noite. Uma conversa indiscreta do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, com um jornalista sacode o governo. A conversa, antes de uma entrevista na televisão, foi assistida e gravada através de uma antena parabólica. E esse é apenas o começo da história. Fernando Henrique Cardoso fez questão de desvincular as declarações do ex-ministro Recupero com a candidatura dele. Disse que sua campanha não vai ser prejudicada. Vamos revisitar o que aconteceu, relembrando como uma transmissão feita por acidente foi responsável por uma bomba na política brasileira. Meu nome é André Esteves e esse é o podcast Eu Sei o que Vocês Fizeram nas Eleições Passadas. Episódio 2, de Antena Ligada. Vamos relembrar um pouquinho de história. Para transmitir o último debate entre os dois candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas. Eu acredito que pouca gente nesse país foi vítima de violência como foi o Lula. Na disputa da presidência em 1989, as primeiras eleições diretas para presidente do Brasil desde a ditadura militar, Collor venceu e o Brasil começou 1990 como um novo presidente. Vai subir a rampa, nesse momento, para fazer o juramento à Constituinte e sair daqui já como o novo presidente do Brasil. Um governo que já começou com problemas econômicos. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. O tempo foi passando e o problema piorou. O senhor ainda assim daria a entrevista à Veja que detonou o processo da CPI, enfim, do impeachment? Meu Deus do céu, se fazem isso com o familiar, o que não estão fazendo com esse país? Aquilo foi um momento de profunda reflexão e dor, muito forte. Eu digo que isso não pode continuar, então é agora ou nunca, e vamos embora. Isso foi o que aconteceu. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Deu certo, só que não. Um grupo de pessoas veste as cores da bandeira e vai até a casa da Dinda em Brasília. O grupo atendeu a convocação do presidente Collor. Mas em outra manifestação, a cor escolhida para o protesto foi o preto.
A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Veio o processo de impeachment. Uma terça-feira histórica para o Brasil. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. O voto que mexeu com o Brasil todo veio de Minas Gerais. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. Como num verdadeiro cortejo, os representantes do Senado Federal chegaram ao Palácio do Planalto, trazendo a notificação do afastamento do presidente Collor por pelo menos 180 dias. O Brasil tem novo presidente. Logo depois de assumir, o presidente Itamar Franco pediu a ajuda de Deus para garantir um governo humilde e transparente. Em 29 de dezembro de 1992, Collor renunciou. Um momento que marcou a história. O presidente afastado, Fernando Collor de Mello, renuncia à presidência da República. Veio 1993, 94. O Brasil entrava em uma fase diferente. Um dos destaques destes tempos foi a tentativa de frear a inflação. Culminou em uma nova moeda, o real, o que usamos até hoje. A partir da implantação do real, as moedas voltam valendo mais. E são 5 as novas moedas. Se o real fosse implantado hoje, esse pão com manteiga, que custa 600 cruzeiros reais, passaria a custar 26 centavos de reais. O pingado, que custa 1.200 cruzeiros reais, passaria a custar 53 centavos. O principal responsável por implementar o Plano Real foi Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda de Itamar Franco, que sucedeu Collor. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. E de fato foram sinais, fortes sinais, que quase terminariam com o sonho de Fernando Henrique de alcançar a presidência. Depois de 21 anos de ditadura, um processo de impeachment, uma renúncia e por aí vai, seria possível termos uma campanha eleitoral sem alguma turbulência? Por incrível que pareça, o ano eleitoral de 1994 começou como outro qualquer. Lula, derrotado no último pleito, voltaria a disputar a presidência pelo PT. Outros nomes conhecidos também estavam na disputa. Por exemplo, o Enéas. Meu nome é Enéas. Brizola. Prometem sem nenhum escrúpulo, como é o caso do candidato governista Fernando Henrique Cardoso. E Orestes Quércia. Quércia, presidente. É hora de Quércia, do PMDB. Porém, um nome da cena política que até então só tinha disputado eleições locais é o principal adversário a ser combatido pelos outros candidatos à presidência da República. Fernando Henrique Cardoso, pelo PSDB. Sociólogo, entrou de vez para o cenário político brasileiro como senador pelo estado de São Paulo nos anos 80. Ainda naquela década, concorreu à prefeitura da capital paulista, mas perdeu para o ex-presidente brasileiro Jânio Quadros. Já no governo Itamar, primeiro ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores, indo mais tarde assumir o Ministério da Fazenda. Como novo ministro da Fazenda, como o senhor pretende salvar o país? Fernando Henrique, o povo está passando fome e a inflação só dispara. Eu preciso de um plano. Esse trecho é do trailer do filme Real, O Plano por Trás da História. FHC renunciou ao cargo de ministro da Fazenda em março de 1994 para concorrer à presidência. Seu cargo no ministério, então, foi ocupado por Rubens Recupero. O Real começou a circular em julho daquele ano, mas foi só em setembro que eclodiu a bomba que poderia mudar aquela disputa. E acreditem, foi tudo transmitido pela televisão. Espera aí, na verdade foi um pouquinho mais tarde.
No Jornal da Globo, mais uma confusão brasileira atingiu em cheio o ventilador. Ou melhor, a antena. Mas é difícil, né? Porque se você mexesse, iam dizer que estava manipulando, né? Rubens Recupero, o ministro que sucedeu FHC na Fazenda, faria uma entrevista na TV. Há uma tese também, um grupo que diz que o IBGE é um covil do PT, né? Mas um covil do PT. O que é o covil? O IBGE. Eu não sei se é verdade, mas tem gente que está convencido disso. O pessoal que diz que não, talvez o pessoal aqui me ingênuo, né? Os economistas. O ministro conversava informalmente com o jornalista Carlos Monforte, que também era parte da família, primo de sua esposa. O bate-papo era de bastidor. No mundo do jornalismo, isso se chama off, de off the record, algo como fora dos registros em bom português. O que significa que a fonte, no caso o ministro, contava com o acordo que essa conversa não seria divulgada oficialmente. Eu vou te prometer o seguinte, se eu conseguir convencer o pessoal aí, segunda-feira eu te dou primazia no depoimento, chamo e a gente fala. Mas eu preciso conversar com eles, senão eles me matam, né? Porque diz que o pessoal, esse pessoal tem toda aquela corporação de economistas, é um troço complicado. Que vão dizer, pô, você proibiu da vez anterior, que era ruim, agora que é bom. Assim. O que nem Recupero e nem Monforte tinham ideia é que o off tinha virado on. Aquele bate-papo foi gravado e transmitido, mas apenas para quem tinha antena parabólica em casa. Foi daí que surgiu a tão famosa frase. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Eu não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, a gente esconde. Uma declaração polêmica, para dizer o mínimo, exibida em um telejornal que passava praticamente de madrugada. Poderia ter passado despercebida, mas sempre tem alguém por aí de antena ligada. O próprio Carlos Monforte lembra a história em entrevista ao jornalista Alexandre Aragão. Falei, Recupero, estão ouvindo o que você está falando. E ele daí ele levantou e foi para o gabinete dele. Nós estávamos na sala de reuniões, né? Ele foi para o gabinete dele e tal, esperando até que tudo fosse acertado lá. Daí ele veio, né? Tomou uma água lá, veio. Daí nós gravamos a entrevista que foi ao ar. Né? A Lilian também fez umas perguntas e tal. Foi uma entrevista gravada. Sim. Que a Lilian teve participação. E no final da entrevista, foi ao ar a entrevista e tal, do ministro, e no final ela mesmo falou, antes da entrevista houve uma conversa do Monforte com o Recupero, e o Recupero falou algumas frases e tal, que já está sendo vazada pela internet e tal, e a internet ainda gatinhando, né? Com a palavra, Eduardo Tude, engenheiro e consultor de telecomunicações. Naquela época, o que aconteceu? Eles tinham a programação que estavam mandando para as emissoras e tinha um canal de serviço que eles ficavam conversando, que hoje é criptografado, então ninguém mais tem acesso, mas naquela época todo mundo que tinha uma parabólica para assistir o TV assistia o canal de serviço também. Então o cara viu e botou o VHS dele para gravar. Então foi isso que aconteceu. Carlos Monforte. Mas o problema é que era a circunstância, era o caso do momento, né? Então, era plena vigência. A eleição é em novembro, o negócio estava em setembro, 2 meses antes, né? Então, ele falou uma frase que inimaginável, né? O vazamento, como não poderia deixar de ser, virou notícia. E agora nós vamos ver, então, um vídeo da entrevista do ministro Recupero com o jornalista Carlos Monforte, da Rede Globo. Nós vamos exibir agora. Ele tem uma qualidade um pouco ruim. As imagens foram captadas por antenas parabólicas que estavam sintonizadas na mesma frequência em que a Embratel gerava imagens de Brasília para a TV Globo em São Paulo. A fita com a gravação foi distribuída hoje pelo Comitê do PT de São Paulo. A resposta oficial foi rápida. O ministro Rubens Recupero pede demissão. Ontem à noite, ao conhecer as reações do PT, as divagações, aos comentários que fizera e que foram captados em antenas parabólicas, o ministro sentiu que não tinha mais condições de continuar e fez uma reflexão. Percebeu que, diante de um repórter de seu círculo familiar, falara demais. Fizera suposições, divagações
e que falara demais e perdera a condição de continuar tocando o Plano Real. Ele, hoje de manhã, acrescentou mais uma conclusão, a de que o programa econômico é mais importante que o ministro. Não demorou até que o escândalo respingasse nas eleições daquele ano, marcadas para dali a mais ou menos um mês. Toda eleição tem um fato marcante, que conduz a eleição até o fim, que marca aquela eleição. Nesse caso, além do Plano Real, eu acho que o Fernando Henrique foi eleito pelo Plano Real. Nesse caso, foi essa conversa do Recupero com vários jornalistas, desde o Bom Dia Brasil e outros jornais, desde a madrugada até o dia todo, ele dando entrevista. E culminou com essa conversa em off, né, lá no gabinete dele, na Esplanada. O PT, partido de Lula, o rival de Fernando Henrique naquele ano, reagia contra a declaração de Recupero. A frase do ministro era um novo fôlego de esperança para os petistas. Faxina no Ministério da Fazenda. Petistas lavaram calçadas e paredes do prédio, apareceram com faixas, mas o ministro Recupero não estava lá para assistir à provocação. Inclusive no horário eleitoral. O que o ministro acaba de fazer é brincar com o sentimento de uma nação. E não é apenas a figura do ministro, é todo o aparelho do Estado. E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulo, aliás, que isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Enquanto isso, o PSDBista FHC buscava evitar que este fato respingasse em sua campanha para alcançar o Palácio do Planalto. Hoje de manhã em Porto Alegre, Fernando Henrique Cardoso fez questão de desvincular as declarações do ex-ministro Recupero com a candidatura dele. Mas e o Recupero? Não tem nada a ver, isso é questão de governo. Ele não está em campanha comigo. Mas ele falou claramente do senhor. Como? Não falou do senhor? Não, ele diz... Não apoia o senhor? Bom, eu espero que ele me apoie, continue apoiando, porque todas as pessoas que estão no governo Itamar, ou quase, tem gente que está apoiando outros candidatos, estão apoiando como cidadãos. No meio dessa confusão toda, ao menos houve grandes beneficiados: os fabricantes de antenas parabólicas. É aquela história, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. O Brasil tem hoje mais ou menos 20 milhões de televisores e apenas 1.300.000 parabólicas. Uma situação que, pelo jeito, vai mudar. De sábado até hoje à tarde, aqui na fábrica do Luiz, as vendas aumentaram 25%. O que as pessoas falam quando elas vêm aqui para comprar uma parabólica? As pessoas querem saber o que tem por detrás dos bastidores. E tudo isso ainda sem nenhuma propaganda tradicional, só com a força do ex-ministro Recupero. Como a história sempre insiste em se repetir, ao longo dos próximos tempos, outras gravações indiscretas de políticos acabariam novamente nos noticiários. Tem que manter isso. Mas, mesmo com todo o alarde, a campanha de Fernando Henrique não foi prejudicada. A solução foi rápida e certeira. O real sobreviveu às crises, garantiu a escalada fulminante de Fernando Henrique, maioria absoluta no primeiro turno. Por trás do dinheiro novo estava o novo presidente. FHC começou seu primeiro mandato em janeiro de 1995, no Brasil e no exterior. Adoro o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Sempre que eu posso, eu dou um pulo lá. Viajando Henrique Cardoso. O apelido dado pelo Cacete Planeta acabou pegando. Sobre o caso Recupero, anos mais tarde, ele próprio falou sobre o episódio no programa Roda Viva. Essa falta de capacidade de assumir a culpa, de pedir desculpas e de se demitir. Que é uma coisa que não existe muito na cultura brasileira, mas você sabe que é muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países de democracia madura, né? Quando você faz uma bobagem, ainda que não seja sua culpa, mas se foi na sua área, você assume a responsabilidade e entrega o cargo. O escândalo do ministro Recupero, porém, não seria o último da trajetória política de FHC. Outro deles, por ironia do destino, também foi trazido à tona por gravações obtidas em uma reportagem. Deputado conta que votou pela reeleição por 200 mil, dizia a manchete da Folha de São Paulo em 13 de maio de 1997. Era o primeiro escândalo envolvendo a presidência, em que os supostos subornos teriam sido pagos na nova moeda, o real.
Segundo o jornal, o deputado Ronivon Santiago, do PFL do Acre, teria aceitado a propina de 2 governadores, Orleir Camelli, também do Acre, e Amazonino Mendes, do Amazonas, o que ficou conhecido como o escândalo da compra de votos da reeleição. Mendonça Filho, à época deputado federal, rememora esses tempos em entrevista a Evandro Éboli. E aí comecei a definir prioridades estratégicas e áreas de situação política. E definir como uma coisa que eu me dedicaria, uma área que eu me dedicaria, seria a área da reforma política, né? E o redesenho do modelo de eleição parlamentar, dentre outras coisas. Então, eu me dediquei bastante, as pessoas não sabem, não acompanharam mais de perto. Eu elaborei várias emendas constitucionais, dentre elas a PEC da reeleição. Havia uma certa euforia com o governo FHC, com o PSDB, Plano Real, etc. Eu disse na ocasião para Maurício que, para mim, não fazia sentido a emenda da reeleição ter algo para atender especificamente e episodicamente o governo FHC. Isso haveria sentido se ela tivesse encaixada no bolo de outras reformas importantes do campo político. Eu apresentei a PEC da reeleição, que foi a PEC 095, né? A nova que eu tomei posse, porque eu coletei as assinaturas necessárias durante o período ainda que eu era deputado elite, meu pai era deputado federal. Eu não posso negar que pode ter havido, até porque foram postos para fora 3 ou 4 deputados. Fernando Henrique Cardoso, em entrevista à Veja em 2009. Só que não fomos nós, não foi o governo federal. O governo federal não se envolveu. Não se envolveu. Alguém comprou ali. Alguém comprou. E se sabe, comprou os dois lados andaram comprando marginalmente, porque a maioria era imensa do meu lado. Não precisava. Tinha a maioria. Total. E as pessoas esquecem que os governadores também eram candidatos à reeleição. Não deu em nada. FHC ganhou novamente a disputa. Entretanto, esse assunto de reeleição, nas palavras do próprio, chegou a dar um certo arrependimento. A nossa prática de reeleição demonstrou que não funcionou tão bem quanto eu imaginava. Eu acho que, primeiro que a pessoa cansa, no final de 8 anos, no 7º ano, você está que não aguenta mais e nem o povo aguenta você. Todo mundo cansa, né? Isso é uma realidade. Mas não é só isso, os abusos são muito grandes. Quem está no poder tem vantagem, né? Vantagem que pode levar, no caso eu nunca concordei com isso, mas pode levar até a falta de escrúpulos para poder manter, para ganhar a eleição. Então eu acho ruim. Entramos, enfim, nos anos 2000. Daqui a 12 dias, um brasileiro que trabalhou 8 anos seguidos finalmente vai entrar em férias. Que sensação terá o presidente Fernando Henrique Cardoso ao passar a faixa para o sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva? Iniciava-se o primeiro governo Lula e as eleições continuaram conturbadas. Mas isso a gente deixa para depois. No próximo episódio... Pausando a imagem, é possível perceber que José Serra volta a ser atingido, desta vez por um objeto circular e transparente. Como uma inofensiva bolinha de papel, foi uma das protagonistas das eleições presidenciais de 2010. É quando já começa ali uma confusão maior e logo em seguida ele abaixa a cabeça, bota a mão na cabeça e o pessoal começa a gritar: presidente, presidente, presidente. E aí eu consigo seguir ele com a mão na cabeça até a van. Até semana que vem. Meu nome é André Esteves. Apuraram este podcast, uma produção do Metrópolis, os repórteres Alexandre Aragão, Evandro Éboli e Guilherme Pimenta. Arthur Erdi roteirizou o episódio, Gabriel Foster criou a sonoplastia, captou o áudio e montou o programa. Ianca Romão desenvolveu a linha visual. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Vale, Olivia Meirelles, Gui Prímula e Pedro BD editaram o material. Este episódio utiliza áudios colhidos de diversos canais do YouTube e da plataforma Globoplay.